realizando a pedido da espiritualidade superior. Isso ocorreu depois que nós lemos uma mensagem ditada pelo espírito Allan Kardec na Sociedade de Fraternidade Espírita, na época de Dr. Bezerra de Menezes, pelo médium Frederico Júnior. Está no livro Vida e Obra de Dr. Bezerra de Menezes, por Canuto de Abreu. E nós, buscando esse trabalho, nós buscamos compreender que Kardec faz uma pergunta para o grupo: onde está a escola de médiuns? A primeira vez que eu li, eu fiquei muito emocionado com essa mensagem e refleti por muitos anos, até que agora os bons espíritos nos convocaram para esse trabalho. Eles nos pediram para fazer esse trabalho. É um trabalho desafiador, nós observamos desde o instante que começamos a fazer. Então, vamos lá. A Escola de Médiuns, sejam bem-vindos. Espiritismo, Mediunidade com Jesus e Kardec. Para que nós possamos entender o princípio da mediunidade, como começou a mediunidade desde que o primeiro homem esteve aqui na Terra. Então, nós vamos ver primeiro sobre a aura humana. O espírito André Luiz, no Mundo Evolução em Dois Mundos, ele que dá para nós todo esse primeiro passo para o entendimento do que é a mediunidade, como surgiu a mediunidade, como era a mediunidade nos primórdios dos tempos. Considerando toda a célula e ação por unidade viva, qual o motor microscópio em conexão com a usina mental? É claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se reveste de um halo energético que lhe corresponde à natureza. Essa é a definição da aura humana, que a maioria, acho que todos que estão aqui na sala, no estudo, conhecem o que é uma aura humana. Então, nós vamos mostrar aí uma aura humana, que é justamente esse campo eletromagnético, como disse o espírito André Luiz, que nos rodeiam. Olha, todos nós temos uma aura. E ela difere de acordo com a coloração. Quanto mais evoluído o espírito, mais clara é essa aura. O espírito, quando é um espírito atrasado, essa aura dele vai ficar um pouco escurecida. Alguns estudiosos falam que a aura de uma pessoa comum não passa, às vezes, de 2 centímetros a 2 milímetros. A última vez que mediram uma aura do Chico Xavier, um grupo da NASA, a aura de Chico Xavier tinha 16 metros de diâmetro, uma claridade profunda. Por isso que Chico tinha essa facilidade de comunicar com os espíritos superiores. Isso que facultava a ele ter essa capacidade de comunicação com o mundo maior. Então, nós vamos agora entrar na parte da mediunidade. A mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente,
em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do Espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. Por quê? Porque é aí que está a emissão de nossos pensamentos. Quando Kardec, no livro A Gênese, que ele está estudando sobre fluido, ele fala que quando nós pensamos, aquela imagem de nosso pensamento é refletida no corpo espiritual ou perispírito, como numa película cinematográfica. E ele coloca um exemplo, se uma pessoa está com a intenção de cometer um crime, até mesmo a arma ali é projetada. Então, quando nós pensamos um pensamento ali de raiva, ali é apresentado uma coloração nessa aura. Um pensamento de ódio de alguém é fotografado. É justamente aí que os espíritos obsessores conseguem manipular os nossos pensamentos. É nesse momento que eles ligam, através dessa explanação ou dessa emancipação de nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, onde surge o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, nós temos que observar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Conforme estou pensando, eu estou sentindo, eu estou atraindo a companhia espiritual da qual eu estou em afinidade com ela. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Olha a fala de André Luiz, é o meu reflexo que vai na aura. Então, são os meus pensamentos, são as minhas emoções. Então, ali vai aparecer se é uma questão de elevação, se é um pensamento elevado, um desejo no bem. Os espíritos superiores conseguem ali ler e vir em meu socorro, em meu auxílio. De maneira invariável, o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para simpatias ou repulsões fundamentais. Então, não precisamos de falar nada que nós já estamos falando. É por isso que Francisco de Assis ele fala que quando nós formos pregar o Evangelho, se precisar, nós falamos. Então, o pensamento ali ele já está falando. Porque no livro Os Mensageiros, André Luiz coloca para nós que a base do fenômeno mediúnico é o pensamento. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, também no livro dos Médiuns, os Espíritos colocam para nós que o pensamento, para eles, é como a mão para nós. Então, não precisamos de externar. É isso que, às vezes, as pessoas não entendem. E na reunião mediúnica, quer levar nome de pessoas, pronunciar nome de pessoas. Porque quando nós pensamos naqueles a quem nós vamos pedir a espiritualidade para atender, só de eu pensar, os espíritos que estão dirigindo a reunião mediúnica conseguem ler. Então, não precisa do caderno, claro que fica ao critério de cada um, pode colocar o nome, não tem problema, pode externar, mas isso é um hábito nosso. Porque quando a gente está comunicando com o espírito, eu tenho notado, eu percebi várias vezes, quando eu estou comunicando com os espíritos, eu não vejo eles exteriorizando, movimentando a boca, mesmo que uma questão espiritual. É de pensamento a pensamento. É isso que às vezes confunde muitos médios, principalmente
o médium intuitivo ou médium consciente, que ele não sabe se o pensamento é dele ou se é do espírito comunicante. Então, é muito importante o processo o treinamento da concentração. Então, nós temos que treinar a concentração, exercitar a meditação, silenciar, fazer silêncio interior para ouvir a voz dos espíritos. Por isso que naquela música, em homenagem a Paulo, fala que ele silenciou o pensamento, a voz, ele silenciou a voz para ouvir a voz de Jesus. Então, o médium, quando ele vai entrar num processo de comunicação com uma entidade, ele tem que fechar o circuito. Isso é, ele tem que sintonizar com aquele pensamento. Porque à medida que ele consegue fechar esse circuito, que estreita mais esse campo energético entre ele e o espírito para uma comunicação, mais autêntica é a comunicação, menos colorido do animismo do médium. Então, quanto mais o médium evolui, quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium trabalha, mais ele vai expandindo essa aura numa coloração mais elevada. Por isso que no livro Consolador, Emmanuel nos convida a nós médiuns que antes de assumir qualquer atividade, nós temos que nos evangelizar para que não sejamos prisioneiros do achismo e do personalismo. Então, à medida que eu me evangelizo, a voz do Cristo é o que vai falar. E Paulo mostrou essa interação dele, quando ele estava ancião, ele disse, já não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo Jesus. Então, nós vamos ver que a mediunidade é uma coisa simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. Por isso que o médium tem que estudar. Por isso que o médium tem que trabalhar. Por isso que o médium tem que reformar. Por isso que Erasto, no livro dos médiuns, fala que o médium tem que estudar muito, evangelizar-se muito e trabalhar muito. Então, se nós quisermos ser instrumento da espiritualidade superior, nós temos que aprender a amar a mediunidade. Porque a mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente. E ela independe do moral do médium. Então, o médium, a faculdade em si depende do moral. Mas a faculdade por Jesus e Kardec, ela depende da moral do médium, da evangelização do médium, para que ele possa conseguir entrar em contato direto com os guias espirituais que vão auxiliar. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital, ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, duplicada mais ou menos radiante da criatura. Então, nós vamos ver que somos espírito, corpo mental, do corpo mental, da ramificação do corpo mental, surge o perispírito. Do perispírito vai surgir ali a aura, da aura o duplo etéreo, do duplo etéreo o corpo físico. Então, são essas camadas que André Luiz vem chamando a atenção para nós, porque sendo o espírito uma centelha divina, um ser energético, vamos dizer assim, para ligar um corpo físico, tem que vir materializando algumas camadas de corpos etéreos até chegar ao corpo físico, que é um corpo formado de energia congelada ou condensada. Aqui nesse desenho nós vamos ver o corpo físico e o duplo etéreo, que André Luiz falou. É nesse duplo etéreo que a gente observa quando a pessoa desencarna
e a pessoa passa no cemitério e vê o fogo fáctico. Muitas pessoas confundem com o espírito. Saindo do túmulo, né? Aquele fogo é a desintegração desse duplo etéreo, que é uma duplicata do corpo físico no processo etéreo. Então, olha o que a André está chamando a atenção para a gente. Então, do corpo físico vai emitir áurea, vem o duplo etéreo, o corpo espiritual, e o espírito, o corpo mental que nós estamos vendo, e o espírito propriamente dito. Nas reentrâncias e ligações... José Francisco, Oi. eu não entendi, aliás, eu quero entender se eu posso chamar, não sei se isso tem muita importância, mas me veio a dúvida. Eu quero saber se o duplo etérico é o mesmo que o perispírito. Não. Ele é uma cópia do duplo do corpo físico. É nessa emancipação, é nessa dilatação que nós chamamos da aura que está ali, a formação. Vou voltar um pouco para a gente ver, Nará, o que André Luiz coloca. As emanações do campo celular lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital, o duplo etéreo. Então, a emancipação das células é esse corpo, é essa energia aí que está o fluido vital. É nesse corpo, é nessa emanação aí das células, como disse André Luiz, que está o fluido vital, que seria a cola, figura de linguagem, que cola o perispírito ao corpo físico. É essa energia que os espíritos vampirizadores ficam esperando nos cemitérios para sugá-la, onde André Luiz coloca. Quando a gente vai ler o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar essa questão quando eles estavam acompanhando a desencarnação do espírito do médium Dimas, chegando no cemitério, eles desfizeram esse duplo etéreo para que os espíritos não sugassem a energia do médium. É por isso que o médium, o desencarnado, sente as impressões no perispírito. Por essa ligação, isso aí, quando desencarnamos, por isso que leva um período para libertar dessa impressão, como se tivéssemos um corpo físico. Então, ele não é o corpo perispirítico, ele é o corpo vital, ou duplo etéreo. Não tem jeito. Tranquilo. É porque eu empolgo. Eu estou falando coisas que nem eu estou correndo, porque eu empolgo. Então, vamos lá. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, que é a aura, circula o pensamento. Então, nós estamos vendo aí que essa energia aí, essa luz, é uma aura, é uma emanação do pensamento, colorindo-a com as vibrações e as imagens de que se constitui. Que pensamento que está sendo esse? Se a gente for olhar aí na imagem, na figura, é uma iluminação, muita luz. A pessoa está compenetrada. Os seus pensamentos são elevados. Então, é justamente aí que começou todo o processo de manifestação mediúnica. Aí exibindo, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de radiá-los no rumo dos objetos e das metas que demandam. É justamente que os quadros aí que são improvisados. Que quadro? Quadro mental. O que eu estou pensando?
que eu estou querendo? O que eu estou desejando? Então, aí que vai começar essa irradiação, rumo dos objetos e das metas que demandam. Então, nós vamos buscando essa compreensão. Então, nós começamos por esse estudo, que é um estudo científico, e nós estudamos ele muito pouco. Quem estuda mais são as escolas espiritualistas. A gente encontra muito mais nesses companheiros que estudam profundamente esses corpos. Nós ficamos como Kardec no perispírito, corpo físico e no espírito. E André Luiz, no mundo maior, vem trabalhando no corpo mental. E no livro que nós psicografamos, Quando a Alma Adoece, o espírito do Dr. Dias da Cruz, ele veio mostrar o que é o corpo mental, como que funciona, e a fisiologia do espírito. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta ou acrescentar. Aí temos, nessa conjugação de forças, física, química e mental, a aura humana. É nessa conjugação da força física, da química e mental, que é do corpo físico, as emanações químicas da formação das células e a energia mental, que são os nossos pensamentos. É aí que forma a aura humana. Peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele. Ela vem para dentro e dentro para fora. Por isso que Jesus diz: brilhe a vossa luz, vós sois Deus. Ele falava dessa emanação, dessa aura, que essa aura, quando nós vamos brilhar a luz pelo processo de evolução moral e intelectual, nós passamos a ser instrumentos do bem. Por isso também que Jesus nos chamou muita atenção: orai e vigiai. Cuidado com não cometeis adultério por pensamento. Porque todo aquele desejo, todo aquele pensamento vai estar exteriorizado nesse campo chamado áurea. A maneira de campo ovoide, ela é ovolada, né? É uma questão, parece um ovo, muito parecida com ovo, é muito interessante. É por isso que muitos espíritos, quando eles entram no processo da hipnose profunda pelos espíritos inferiores, criam os ovoides. É dessa ideologia das células, pela circulação na aura humana, e a gente vai encontrar isso no livro Libertação do Espírito André Luiz. Não obstante, a afeição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em todos os estados da alma, se estampa com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perdura em vigor e semelhança, como num cinematógrafo comum. É por isso que Kardec fala que essa imagem ela apresenta como um filme, numa película cinematográfica muito sensível. Poderemos hoje chamar de 3D. É viva essa imagem. Quanto mais o pensamento ele é fixo, ele é mais vigoroso, mais vida dá a essa imagem. E é muito interessante que, conversando com o espírito André Luiz Rony, ele me disse que, quando começa o adoecimento emocional, as manifestações começam nesse campo, na aura. Aquela tristeza,
que a pessoa vai sentindo a revolta, e essa aura vai condensando aquela matéria mental, e aquela matéria mental, por estar ligado pela força físico, química e mental, ela vai influenciar profundamente nos neurônios, que eles vão fazer uma conexão pela sinapse e vão jogar no corpo físico, no sistema endócrino, para uma mensagem de produção de uma enzima conforme o estado mental. Porque nós temos uma região límbica que fica no bulbo cerebral, perto da ponte aqui na nuca, mais ou menos, ali que é captada toda a energia, todo o movimento externo. Tudo que nós vimos gera ali, as informações externas são lançadas ali. E dali o cérebro decodifica e manda para o coração. E o coração faz a mensagem, a leitura daquele sentimento. Joga no timo, o timo vai jogando todo o sistema endócrino, começando lá na epífise, que é também uma glândula endócrina, e vai produzindo essas enzimas. Por isso que a pessoa, quanto mais ansiosa fica, mais ansiosa ela fica, que é o pensamento acelerado. Porque essa imagem vai ficando fixa e o cérebro dispara numa produção adrenálrica, onde vai gerando ansiedade. Como também no sistema de carinho. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, José. Está todo mundo me ouvindo, gente? A gente vai usar só o microfone do computador do José, viu? Tá ótimo, Camila. Obrigada, querido. Tem a ver também, José, esse pensamento acelerado com a questão da monoideia, que muitas vezes a gente encontra, né, nos livros espíritas, no próprio umbral, as pessoas que estão relacionadas com as doenças, né, mentais, psicológicas. Muitas vezes elas ficam fixadas com uma monoideia, né, a de uma vida que queria ter tido, vários motivos. Está ligado a esse pensamento acelerado ou não? Acelerado no sentido de, Camila, se ele for fixo, uma ideia, como você disse, uma ideia única, a pessoa vai pensando só naquilo ali, naquele problema, e quanto mais vigor ela dá a esse pensamento, quanto mais ela aprende a esse pensamento, mais vivo ele fica. E ele que vai movimentar todo o campo celular, para a saúde ou para a doença, como disse Emmanuel, que no momento em que a célula vai dividir a célula maior pela célula menor, ela vai ser acompanhada pelo pensamento. Se for um pensamento de mágoa, as células menores, elas vão trazer todo o seu núcleo, no seu núcleo, o DNA delas, ali a formação, uma célula doente. E essa aglomeração de células doentes pode formar um tumor, um câncer. Então, Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. Obrigada, José. Por nada. José. Oi. E o que você me diz a respeito, assim, quando você está falando de sentimentos, de energias? Às vezes, pessoas assim, que eu conheço, vou até tirar filho, porque filho tem uma ligação com a mãe. Mas, assim, uma pessoa que você conheceu e, de repente, você sente, assim, aquela dor que aquela pessoa está sentindo, você sente lá no fundo da alma. Isso acontece muito comigo. Depois eu fico sabendo que a pessoa estava mesmo com um problema, estava triste, ou então mesmo que não está, pode até chegar na minha frente e está sorrindo, mas eu sei que lá no fundo ela está sofrendo. Aí parece que eu sofro junto, sabe? Eu faço uma prece, empurro para lá, e isso acontece muito, muito, muito. O que me diz sobre isso? Olha, tem médios que são médios premonições. Eles fazem essa leitura no tempo. Um exemplo, né? E há também aquele médium, por exemplo, se ele, aquela pessoa, deixa eu pagar tudo para começar. O que Kardec diz? Quando nós lembramos de uma pessoa,
mesmo sem estar pensando nela, porque ela pensou em nós. E há, entre elas, está no Livro dos Espíritos, e há uma conjugação energética aí, porque nós temos afinidade. E há também médiuns com uma sensibilidade tamanha. O Chico Xavier, por exemplo, ele conhecia todo mundo pelo nome. A gente chegava pelo Chico, ele falava a gente pelo nome, porque Chico tinha uma facilidade de fazer uma leitura de nossa aura. Ele falava que na nossa fronte aparecia escrito o nosso nome. Ele sabia da capacidade do Chico. Jesus falou com Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, quando ele diz: Natanael ben Elias, eu te conheço desde ontem. E Natanael perguntou: mas eu nunca tive com o Senhor. E Jesus falou: eu conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou pelo nome, uma por uma. Então, eu acredito que você tem essa mediunidade, essa sensibilidade, quando capta a dor do outro, ela vem até nós. Jesus mostra no Evangelho a mulher hemorroísa, quando ele diz: alguém tocou em mim. Pedro não entendia muito bem, disse: mestre, todo mundo tocando o Senhor, não. De mim saiu virtude. E nós, médios, que ainda tem as matrizes de dor, porque Jesus não tinha matriz de dor. E nós que temos matriz de dor provocada pela culpa por vários momentos na nossa existência, ali, quando nós captamos aquela energia, ela vai o quê? Ela vai envolver-nos, que é via pensamento, via aura, vai lá no sistema endócrino, vai disparar, como disse Joana de Anjos no livro Seja Feliz, vai abrir uma janela, que é essa janela de núcleo de dor, e vai disparar na mensagem. Caindo no sistema endócrino, vai gerar a dor ou alegria. Me dá licença, me dá um exemplo. Alguns anos atrás, quando eu estava começando meu trabalho mediúnico, qualquer mulher que estivesse grávida e chegasse perto de mim, eu sabia. Eu fazia leitura, porque eu sentia todo o sintoma de uma grávida. Geralmente, quando eu ia visitar uma grávida, eu sofria muito pela dor da grávida. Então, eu tenho uma amiga, quando ela estava grávida, quando ela estava passando mal, ela ligava para o José: vem aqui em casa para você dividir a dor comigo. Ela brincava, eu ia, aplicava a paz, ia embora, e ficava de cama, e ela falava: eu melhorei. Então, é um processo de sensibilidade. E esses médios, geralmente, são médios doadores de ectoplasma, são médios de efeitos físicos em graus diferenciados, por isso que sente muito essa ambiência. E é comum em qualquer médico que tem essa sensibilidade, ele chegar num ambiente e perceber se o ambiente está bom, se o ambiente está ruim. Mas tem médicos que têm uma faculdade mais especializada nesse campo. Eu creio que você é uma delas. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Por nada. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos. A palavra cromática vem de cor, de onde deve ter surgido a cromoterapia. A cromática é uma emanação de cor. Então, é segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens, que nos respondem aos objetivos e escolha, enobrecidos ou deprimentes, como nós havíamos falado. Então, essa onda mental, ela vai retratar todos os nossos pensamentos em cor e imagem. Então, vai ter cor, imagem, e tem médios que conseguem captar o cheiro. Tem médios que conseguem observar o cheiro da entidade. Às vezes, quando é uma entidade infeliz, que está ainda trazendo as impressões do corpo em decomposição, alguns médios sentem esse cheiro. Então, está ligado à nossa aura. Então, os pensamentos em cores e imagens. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que estamos pensando.
porque os espíritos leem. Por isso que Kardec fala que os espíritos nos dirigem muito mais do que imaginamos. Muito mais. E esses espíritos que nos dirigem está de acordo com essa emanação mental, com essa onda mental que emitimos. Ali que eles vão ler. Eu observo que o dependente químico, ele tem muita dificuldade de sair da dependência por causa dos vampirizadores. Às vezes, quando eu passo perto das cracolândias, né, nas cidades, eu percebo como, muitas vezes, eu estou passando a noite em determinados lugares onde já são esses pontos, eu já observei que muitas vezes eles me olham, quase todos me olham assim, com um olhar fixo, e eu faço uma oração e muitas vezes eu percebo os vampirizadores querendo que eles fumem mais a pedra de crack ou outras substâncias, também no alcoolismo. Então, é um processo das imagens que eles estão emitindo e está atraindo aquela multidão de espíritos. Por isso que Jesus falou para nós, cada um receberá conforme a sua obra. Ô, José Francisco, quando você falava, eu me lembrei daquela passagem quando Jesus fez a limpeza de espíritos imundos que habitavam a casa mental de um encarnado, e ele disse assim, se eu saio e quando eu volto e acho a casa limpa, eu volto com mais 7. Justamente. Está lá no em Gadara. Aham. O sediário de Gerásio Gadara. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Pelo menos desde que entremos nos portos. É isso mesmo. Então, conforme ali, por que aquele... Olha que é interessante a sua colocação para nós. Porque aquele jovem que estava ali sendo subjugado, uma subjugação física e psíquica, que Kardec estuda no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Então, nós vamos observando que ele havia cometido muitos erros. A própria família dele, a mãe e o pai, havia desencarnado de vergonha. Ele era um companheiro muito complexo. Ele era uma alma que havia cometido muitos delitos. Então, na sua aura, o que acontece? Atraiu aqueles espíritos. Aí, quando Jesus faz a desobsessão, ele segue a Jesus. Por isso que Jesus falava, vai e não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então, é isso mesmo. Nós temos que limpar a casa. O que é limpar a casa? Tirar os detritos, pensamentos negativos e colocar pensamentos positivos. Se limpa a casa, mas continua o reflexo do pensamento negativo, eles vão voltar com outra legião. São muitas legiões, são muitas falanges. Aquela foi embora, mas vão chegar outras falanges. Então, é isso que nós temos que compreender, principalmente os médiuns ostensivos. Isso é toda a humanidade é médium, mas principalmente o médium ostensivo. E aqui nós vamos ver quando André Luiz fala da fotosfera, e eu trouxe para a gente entender melhor, que é a superfície luminosa que delimita o contorno aparente do Sol. Então, essa superfície que irradia a luz, ali é como se fosse uma aura, né? Que André Luiz está mostrando para nós. E eu trouxe essa figura para a gente entender que essa fotosfera, essa superfície luminosa, que envolve o Sol e nos envolve com a emanação da nossa corrente mental. José, nós temos uma pergunta no chat da Clara. Ela questionou, os espíritos percebem de longe essa emanação que emitimos na aura? Sim, porque não precisa da distância, não, porque é pensamento e energia mental. Ela expande, como a Kardec coloca. Quanto mais o pensamento for robusto,
for fixo, mais a imagem aparece. E ela também vai emitindo ondas eletromagnéticas. Porque quando nós estudamos o livro A Gênese, Kardec fala, os espíritos falam para Kardec, que o ar é o veículo do som. E o fluido universal é o veículo do pensamento. Quando eu penso, eu jogo a energia mental no universo, vamos dizer assim. E essa energia é conduzida pelo fluido universal. E ela vai de encontro com aqueles pensamentos iguais. Elas não se misturam e nem se confundem. Entretanto, elas se unem às semelhantes. Então, se eu pensei mal aqui, eu já julguei essa energia e ela vai sendo levada pelo fluido universal. O que é o fluido universal? É o psiquismo divino. Por isso que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, quando eu jogo, eu vou. E ela volta em mim. Ela volta em mim multiplicada, vamos dizer assim. Ela vai voltar potencializada, porque eu mando para as pessoas, eu sou emissor, mas também sou receptor por causa do pensamento. E ela vai voltar. José Francisco, mas só os espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a minha, eles conseguirão enxergar minha aura, não é mesmo? Sim. Agora, os espíritos superiores, eles enxergam a aura de qualquer um. Os espíritos inferiores vão ler a aura de quem está na sintonia. É tanto que eles não veem os espíritos superiores. Então, por isso que tem a reunião mediúnica. A reunião mediúnica tem esse objetivo para que os espíritos que estão nessa faixa ainda de onda mental, parecida com a da Terra ainda, como se eles estivessem encarnados, com os mesmos anseios, desejos, para nós médios que estamos ligados ao corpo, é mais fácil para os espíritos. Não que os espíritos superiores não possam fazer, podem fazer, mas para eles abaixar essa vibração, para a pessoa que fez a pergunta entender, Leon Denis, na sua obra do Invisível, ele faz uma colocação, que a corrente mental de um espírito superior, vamos dizer assim, 2.000 rotações por segundo. A do médium em transe, a do médium buscando esse campo mental, 1.500 vibrações. Então, o espírito superior, ele tem que abaixar 500 vibrações, rotação, por segundo, RPMs, né? Por segundo, para haver essa sintonia. Então, por isso que o médium tem que elevar. Quanto mais elevado, mas o médium elevado, ele consegue receber um espírito inferior? Sim, porque essa aura de luz dele, esse campo eletromagnético dele elevado, quando o espírito comunicante doente, vamos dizer assim, junge ao perispírito dele, porque não há incorporação no termo de um espírito entrar no corpo do médium, não. É justamente aí, perispírito a perispírito. Ele recebe um choque anímico. O que é choque anímico? A doação eletromagnética da alma, do médium. E aquele espírito, ele vai sentir uma melhora. Quanto mais ele recebe esse choque anímico, ele vai perdendo a força do mal. Um obsessor, cada vez que ele vem numa reunião e encontra um médium com esse potencial de elevação, não é santo, mas aquele médium que está ali no trabalho do bem, que está se esforçando, que está trabalhando para melhorar-se, está disciplinando-se, ele vai ter uma aura de uma coloração melhor. Ele vai ligar no perispírito daquele espírito e vai diminuir aquela coloração de ódio, de raiva, de rancor dele. Ok, José. Ô, José Francisco, eu tenho uma... os objetos inanimados, como uma madeira, um microfone, uma parede, eles também emanam a energia dele? É possível ver? Eu estou te falando porque às vezes eu estou sentada no salão,
assistindo a uma palestra, e eu vejo, de repente, do nada, eu consigo ver como se fosse uma expansão do objeto em forma de energia. Eu vejo das pessoas, mas também vejo de objetos, como um microfone, como um quadro, como uma mesa, como uma parede, não. Mas, por exemplo, se tem algum material na parede, como uma madeira, eu consigo ver. A matéria de uma mesa inerte é uma energia congelada. Tudo tem energia. Mas você olha que ela é parada. Ela não é movimento. Agora, o médio vidente, ele consegue ver a aura da pessoa, ver até mesmo, algumas vezes, a imagem do seu pensamento. Isso é para médiuns que têm uma capacidade de percepção maior. Mas é comum a gente ver, sim. Tanto que quando os espíritos superiores fazem a limpeza no salão de uma casa espírita, vamos dizer, eles limpam os móveis, as paredes, todos os objetos, por causa da emanação nossa. Essa matéria mental nossa, ela também fica impregnada nos móveis. A dona Otília Gonçalves, no livro Além da Morte, dona Otília Gonçalves trabalhou com o Divaldo, ela foi a coordenadora da campanha Alto de Souza. Quando ela vai visitar a sua família, a sua filha, e tinha uma neta, ela vai no dia do culto no lar, levado pelo espírito Alto de Souza. Quando ela chegou no lar, ela viu os espíritos fazendo uma limpeza, e da parede descia uma substância de cor escura, como se fosse um óleo queimado. E ela perguntou ao Alto de Souza, o que seria aquilo? Ela responde, é a matéria mental do casal. São as brigas, os momentos de raiva. E a criança estava adoentada, o bebê. Por ele não ter uma defesa para anular, por não saber orar, não saber ainda, né? Essa inteligência mais aberta, a razão, ele assimilava com muita... como uma esponja e adoecia. Então, por isso que o culto no lar na nossa casa tem também semanal, é o dia de limpeza. Nós pagamos uma faxineira para fazer, né? Uma secretária para fazer a faxina, os espíritos no dia do culto vão fazer a faxina também. E a gente tem que tomar cuidado para a semana toda a gente não sujar. Mas é verdade, o que você vê é a vibração. Quando nós vamos estudar o livro dos médiuns, no efeito físico, os efeitos físicos, no transporte, por que é que o espírito consegue passar pela parede trazendo objetos de fora? É justamente porque não há essa questão densa. Ali, campo eletromagnético, as moléculas que compõem aquela parede, ela tem espaço, ela tem vibração. E eu trabalhei em reunião de efeitos físicos, de materialização, e constantemente a Sheila, Espírito Sheila, ela me presenteava todo final de reunião com um ramalhete de flores de rosas miúdas. Então, que ela buscava lá de fora. E eu fui do lado de fora, eu fui estudando Kardec e no livro dos médiuns, sobre transporte, vai mostrando que há um espaço nas moléculas daquela energia ali na parede. Deu para entender? Mediunidade inicial. Agora que nós vamos entrar, onde começou a mediunidade? A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver o negócio aqui. Oi, alguém fez alguma pergunta? Eu, Jeane. Pode fazer. Boa noite, né? Boa noite. Aquela hora que a Camila falou que era a pergunta da Clara, era a minha pergunta. Então, antes de você entrar nisso, eu queria saber de você o seguinte. Se os espíritos superiores conseguem ver aquilo que está projetado na nossa aura, então, as pessoas que estão numa reunião,
na presença dos espíritos superiores, elas não conseguem usar máscara, né? Não. Não conseguimos. Eles conhecem. Eu pensei no meu trabalho aí com o Rony. Tô frita. Eles leem. Deve ter acontecido em algum momento, eles dão algum toque, não dá? Ele deve te falar alguma coisa. Sim. Ao pensamento. Fala. Ô, Jeane, eu trabalhei numa reunião mediúnica, logo no início da minha mediunidade, que um espírito, ele materializava uma mão, só a mão. E quando a gente estava concentrado, que a gente fugia do pensamento, ele punha na nossa testa e puxava para trás. E a cabeça batia cá no ombro. E todo mundo já sabia, todo mundo ficou atento. A mão, nós brincávamos, vem a mão. Era uma mão grande, sabe? É um mãozão, como dizem as crianças. Todos os médicos pressentiam. A minha esposa, ela tem muito medo, né? Ela, quando bateu, todo mundo achava que era um de nós brincando com o outro. Na reunião mediúnica, a gente não vai brincar. Aí, fazendo a avaliação, o amigo espiritual falou, ele é um dos vigilantes da reunião mediúnica. Quando vocês mudam de pensamento, ele puxa a cabeça de vocês. Mas foi no início, porque estava começando um trabalho de materialização. E eu sou médium de efeitos físicos e estava na reunião. E ali, com o tempo, aquilo já não aconteceu mais. Mas eles leem. Eles sabem... Eu percebi isso ontem nos atendimentos, quando ele perguntava para o paciente algo que o paciente ainda nem tinha falado. Ele adiantava o que o paciente ia falar. Eu falei, opa, ou ele já conversou antes, ou o José conversou, ou ele está lendo os pensamentos do paciente. Não, eu não faço atendimento fraterno. Paciente nenhum. Quando o paciente me pede para passar por tratamento, eu indico para... Geralmente é Camila. Eu mando para a Camila, que a gente conversa quase todo dia. Ou Camila ou Lucas. O Lucas agora está no outro, né? Dando um apoio mais na área aqui da tecnologia. Em outras atividades, eu passo para ela. Mas eu não tenho o hábito de ouvir as pessoas nesse trabalho aqui, não, porque não dá. Então, nós temos equipe. A aura é, portanto, a nossa plataforma. José, perdão te... Fica à vontade. Mas é porque a Ana Maria ela pediu para você repetir a explicação sobre a Alta de Souza no púlpito. Tá. Então, quando o espírito Alta de Souza levou a Dona Otília Gonçalves, chegando lá, ela viu os espíritos limpando a parede, lavando, não com a água nossa, H2O, mas com outro tipo, parecido com a água lá do nosso lar, né? Uma água etérica, vamos dizer assim, um material do mundo espiritual. E escorria aquela mancha negra, aquele líquido escuro, como um óleo queimado. E ela perguntou ao Alta de Souza o que era aquilo. Ela falou, são as emanações de pensamento do casal, que era a filha e o genro. As brigas, os pensamentos negativos, eles impregnam na parede, em todos os móveis. E tinha uma criança, a neta, que ela estava adoentada. E os médicos não diagnosticavam a doença. E ela falou, são as emanações mentais que levam à doença. O culto no lar, o dia do culto no lar, é aquele dia em que os espíritos superiores fazem a asepsia no nosso lar. E eu brinco, cuidado para a gente não sujar logo após. Ligando a televisão, em programas que não agradam, essas manchetes de que nós estamos vendo aí, só morte, só perseguição, discurso de violência, e as pessoas o dia inteiro ouvindo, e só fica ligado, está criando uma ideia, vai adoecer, porque à medida que está ouvindo, ele vai ficando com raiva, e aquilo vai fotografando o seu perispírito, na sua aura.
eles vão adoecer. Então, por isso que os Espíritos pedem que nós busquemos as coisas elevadas. E André Luiz fala que nós deveremos apenas comentar o mal quando formos atender, no processo de levar o bem. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, se é uma plataforma onipresente, então nós vamos ver que sempre vai estar conosco. Sempre ela vai estar. E é ali que há a leitura, que é feita a leitura. E isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Não varia, não. Invariável o reflexo de nós mesmos. Como eu estou pensando. Nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder com os homens liberados do corpo físico. Foi aí que começou a mediunidade. Ela, então, rudimentar, ela começa na aura, nessa emanação. Glaucio Rodrigues quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Glaucio? Olá, gente, boa noite. Deixa eu fazer uma perguntinha. O espírito, no caso aí, quando ele consegue visualizar a nossa áurea, ele percebe o pensamento, se é positivo ou negativo, mas ele consegue decodificar esse pensamento em palavras, ou seja, o que a gente está falando, ou ele só identifica a cor, por exemplo, se você está pensando positivamente ou negativamente. Ou ele consegue literalmente saber o que nós estamos pensando, transformar esse ato em palavras. Sim, porque tem mais. Além da coloração, tem a imagem. Ele vai ver o que nós estamos pensando. Quando nós sonhamos, quando nós estamos preocupados, chegamos no mundo e dormimos com preocupação, nós sonhamos a noite toda com aquela preocupação, nós vamos ver ali. Então, o nosso pensamento no corpo, ali no mundo espiritual, na hora do sono, é uma imagem. Justamente, fala Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médium notável, né, que nós tivemos aqui na Terra, eles falam para nós que é justamente na hora do sono que os espíritos obsessores conseguem com maior facilidade as obsessões profundas, porque eles vão usar um processo de hipnose. Eles nos encharcam. Qualquer um de nós que já teve um pesadelo ruim, num ambiente hostil, nós voltamos passando mal. E o nosso sistema nervoso fica alterado, com raiva, dor de cabeça, porque aquela energia ela achou ressonância, ela achou resposta, assimilação de nossos pensamentos. Então, nós voltamos encharcados daquela vibração. Então, os espíritos inferiores na reunião mediúnica, eles chegam falando, eu te conheço, você é isso,
você é aquilo, você fez aquilo, fez isso. Ele está lendo nosso pensamento. Como a Joagiane, nossa amiga, diz, que muitas vezes o Espírito Rony, ele fala para a pessoa, só o que ele está pensando, a pessoa está pensando e ele já está falando, porque ele já fez a leitura. E para os Espíritos, o pensamento para eles é como a mão. Eles trabalham pelo pensamento, porque eles não têm mão física. Deu para você entender? Tem mais uma pergunta, José. Adriana Silva Oliveira pergunta: o vírus da Covid se alimenta dessa força do pensamento de medo, da morte, do sofrimento? Ele é uma vibração a fazer de sua materialização do planeta? Ele alimenta. No livro Evolução em Dois Mundos, no seu último capítulo sobre enfermidade, André Luiz fala sobre vírus. E ele fala que o vírus, além dos cuidados que a ciência nos ensina, é necessário elevar o pensamento. Porque o pensamento elevado, ele cria um campo de força eletromagnética, que é a aura. E a aura é o quê? É uma exudação da energia, ou uma manifestação da energia físico, química e psíquica, oriunda das células. Então, cria um campo, sim. O pensamento negativo abaixa o nosso sistema imunológico, como o doutor Bezerra coloca no livro, doutor Bezerra não, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. José, a Ivana, ela fez um comentário também, que Emmanuel disse que um pensamento mal nos compromete por séculos. Justamente. Porque ele vai ficar ali gravado no nosso perispírito, até que nós modificamos. João de Anjos ensina uma terapia muito bacana. A cada pensamento negativo, nós substituamos por 2 positivos. Então, vamos dar continuidade. Essa obra de permuta, de troca, no entanto, foi-nos iniciada no mundo, sem qualquer direção consciente. Por quê? Pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, os afins. Semelhante atrai semelhante, pelo gosto e pelo pensamento, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe. Olha que interessante. Aliciaram. O que é um aliciador? É aquele que busca trazer para a sua convivência, para o seu lado, para o seu grupo, aqueles que pensam igual. Salvo os casos que a gente vê, os aliciadores de menores, de crianças, né? Que é um outro caso. Mas quer trazer para si. Então, essas entidades da mesma classe, que é os espíritos inferiores, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digladiam na própria Terra. Então, o que é que nós estamos passando hoje? É justamente isso. A sombra e a luz. A luz é real. A sombra é a ausência da luz. Então, repetindo Jesus, brilha a vossa luz, vós sois Deus. Então, foi aí que começou todo o processo mediúnico. O homem muito atrasado, o homem primitivo. Então, o seu pensamento era quase um não pensamento contínuo. Era muito instinto. Olha que Lázaro coloca no capítulo 12 do Evangelho, a lei do amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no princípio o homem, na sua origem, só tem instinto.
instruído e corrompido, ele tem sensação. Depois esclarecido e purificado, vamos dizer, ele tem sentimentos. E o sentimento maior é o amor, que um dia foi um instinto. Então, no início era só instinto, sensações. Então, havia uma comunicação com espíritos bem inferiores. Foi isso que levou Moisés a proibir no Decálogo. Ele não usou o termo mediunidade, comunicação com os mortos, adivinhos, a cartomancia, toda aquela forma mediúnica que era utilizada naquela época. Por exemplo, as pessoas que brincam com o copo, isso é muito sério, que coloca a mão ali e vai fazendo perguntas hostis, perguntas tolas, vão atrair espíritos inferiores. Então, no princípio foi assim. E hoje o doutor Bezerra fala que nós passamos por uma obsessão coletiva e individual, como ocorrera na Roma Antiga, na época de Jesus. Então, é preciso que nós sintonizemos com o bem. Então, esses espíritos superiores, desde o início, esses mensageiros, eles estiveram aqui ajudando-nos. Como hoje, como foi falado da Covid-19, espíritos nobres, grandes cientistas, grandes magnetizadores, estão ajudando nos hospitais. O próprio espírito André Luiz está ajudando a ciência aí a descobrir essas vacinas, medicamentos, mas ainda está digladiando entre o mal e o bem, entre a ciência e a opinião pública. Então, nós temos observando essa oscilação. Então, os espíritos superiores, eles estão conosco nesse momento. Sempre estiveram. Mas também os espíritos inferiores também estão conosco. A escolha é nossa. A escolha é de cada um. A escolha é pelos hábitos. A escolha é pelo pensamento. A escolha é pelos desejos. É o meu caráter que vai escolher a companhia que eu quero ao meu lado. Pelas ondas de pensamentos, a se enovelarem umas sobre as outras. Olha que é como um novelo. As ondas de pensamento se enovelaram umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto. Qual a frequência? Em que frequência estou? Onda longa? Onda média? Onda curta? E qual o trajeto? Qual o trajeto? Onde eu estou emitindo esse pensamento? Para a luz ou para a sombra? Então, todo pensamento superior é na verticalidade. Pensamento inferior ligado à Terra é na horizontalidade. E ele fala mais, qual a natureza dessa onda? E o objetivo? Qual a natureza dessa onda? O que eu quero? Como que eu estou pensando? Estou pensando bem nas coisas superiores? Então, aí que vai haver, encontram-se as mentes semelhantes entre si. Então, eu vou falar uma coisa para nós. Nós somos médios 48 horas. Não são 24 só. Isso é, todo momento. Dormindo, acordado, somos médios. Como diz Kardec no Livro dos Médiuns, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é por isso médium. Então, todos nós somos médios, porque pensamos, uns mais ostensivos do que outros. E a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, é um patrimônio da humanidade. Então, desde quando o primeiro homem esteve na Terra, houve a mediunidade. E Ana colocou um comentário assim,
pensamento superior é na verticalidade, inferiores na horizontalidade. Isso, eu acabei colocando aqui. Então, pensamento é o que a doutora... Oi? Por qual motivo eu estou pensando aqui? Você falou assim, que a pessoa colocou aí que um pensamento inferior, a gente demora a se libertar dele, o Emmanuel fala. O pensamento superior, nós temos mais dificuldade de sustentar. Isso é por causa do nosso processo evolutivo, a gente agarra igual piche o pensamento inferior em nós e o pensamento superior, ele se esvai, né? Nós não conseguimos sustentar ele. Justamente o que os espíritos colocam. Qual a frequência que nós estamos vibrando? Qual o vigor desse pensamento? Porque, infelizmente, na maioria de nós, com as exceções, virou automatismo, virou hábito. Reclamar, ficar com raiva, pensar negativamente. Qualquer dificuldade, nós ficamos com raiva. Nosso pensamento. Nós brigamos, nós xingamos. Isso virou automatismo. Então, isso gera em nós esse núcleo de força. Eles ficam mais incrustados em nós. Fica mais volumoso. Olha quando ele fala como um novelo. As ondas pensam em novela, olha o novelo. Quanto mais nós vamos fazendo, mais esse novelo vai ficando pronto. Chega uma hora, nós perdemos o fio da meada. Quando entramos numa obsessão profunda, numa subjugação, numa doença psicoemocional, até chegar num processo de loucura. Então, a gente tem que olhar isso com muita tranquilidade, para a gente entender. É por isso que nós começamos na Escola de Médiuns, trazendo do início, para a gente compreender. Então, é um trabalho que nós vamos fazer todos os domingos, lentamente, para a gente entender. Depois nós já vamos passar para outra parte, sobre onda, sobre vibração. Depois nós vamos ter outros estudos, até chegar no campo de hoje, como funciona a reunião mediúnica. Então, nós vamos observando que, conforme esse trajeto, a natureza e o objeto do nosso pensamento, encontra as mentes semelhantes entre si, formando núcleos, olha que interessante, forma um núcleo de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores. Então, quando aqueles que estão ligados ao bem, vai criar esses núcleos, como as casas espíritas, como o trabalho de divulgação, Fraternidade Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, como Teresa de Ávila, Maria Teresa, Chico, Divaldo, Raul, e nós também, nas nossos núcleos de trabalho. É porque nós aceitamos a corrente mental dos espíritos superiores e estamos formando esse núcleo. Mas tem hora que nós também entramos no campo desses espíritos inferiores e atrapalhamos esse núcleo. Ou então saímos do núcleo. Brigamos, as dissensões, acaba o grupo, vai para outro grupo, briga no outro grupo, porque está coadjuvado por espíritos, coadjuvado por os espíritos inferiores. Para gerar trabalho edificante e educativo. Os espíritos superiores, olha que Kardec pergunta lá no Livro dos Médiuns, os espíritos superiores, eles frequentam, eles visitam reuniões fúteis ou reuniões não sérias? Olha a resposta do Erasto para Kardec, do Espírito Erasto. Eles vão quando ali alguém está buscando uma informação séria, ou para orientar o grupo. Mas quando não são escutados, eles afastam. Diz Emmanuel, Kardec pergunta novamente a Erasto, os espíritos superiores, eles vão utilizar um médium imperfeito? Sim, quando não tem outro. Mas assim que eles encontram um médium perfeito, isso é melhor, médium educado, estudioso, eles largam aquele. E dá o exemplo como um grande músico.
que, não tendo um violino, naquela época eles falavam, né, do instrumento violino, eles largam e vai ficar com o violino. Mas quando não tem, eles vão usar um cavaquinho, vão usar um violãozinho com poucas cordas para fazer um som. Mas quando eles encontram esse médium evangelizado, esse médium que estuda, esse médium que trabalha, porque os espíritos querem médios corajosos, que não tem medo do trabalho. Por quê? Para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionaram, se enquistaram mutuamente, fica enquistado, aquela coisa ali, parada, dura, aquela coisa ali que vai dando aquela crosta, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, esses núcleos, um para o bem e alguns núcleos para o mal, em obsessões lamentáveis, assim elastecerem sempre novas, na teias do crime, ou na teologia complexa das enfermidades mentais. É o que disse Dr. Dias da Cruz no livro Quando a Alma Adoece, que em todo o processo de um transtorno emocional, ele encontrou o agente espiritual, por lei de afinidade ou por vingança. A pessoa está na depressão, um espírito depressivo é atraído, eles nem para maldade. Semelhante atrai semelhante, ou aqueles obsessores querendo levá-la ao suicídio. Então, nós temos que observar que Emmanuel fala que nem toda doença é provocada pelo pensamento, mas no fundo de toda doença, o pensamento aumenta a enfermidade. Livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. A intuição foi, por esse motivo, um sistema de intercâmbio. Começou com a intuição, porque ainda faltava, né, esse material. Então, vamos ver lá, a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio. E os espíritos superiores falam que vai ser a mediunidade do futuro, porque vai ser uma intuição apurada, de espíritos superiores para espíritos superiores, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação. O que é telementação? No livro dos médiuns a gente vai encontrar, às vezes, um espírito superior está lá numa colônia bem elevada, ele manda o seu pensamento até nós. É como o sol, vai irradiando, e aqueles que estão na sua sintonia captam essa mensagem pelo processo de telementalização. Nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental. Essa figura aí são os remoinhos de forças mentais. É aí que há a ligação de espírito para espírito. É nesse processo que nós vamos ver a ligação desses fios invisíveis do pensamento se conjugando com as mesmas forças para provocar o sentimento e a ação. Assim como, na atualidade, o remoinho eletrônico infunde aparelhos especiais à voz ou à figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca, na radiotelefonia e na televisão. É o mesmo processo, a voz e a figura. Tudo pelo pensamento, né?
Olha aqui que nós estamos com o celular, são essas ondas, que vai chegar de um celular, sei lá. Mas para isso nós temos que ter o número do outro. E o outro tem que atender. Se eu ligar para alguém e falar, não conheço, não, esse é spam, não vou atender, não. Se ele atendeu, é porque ele está na sintonia ali. Vamos falar de espírito para espírito. Ele atendeu o chamado mental, onde vai criar aí esse núcleo na comunicação para a voz, na psicofonia, na escrita da psicografia, na audição, na vidência, ou mesmo na materialização. É o mesmo processo. Quantas horas? Mediunidade espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. É assim que o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual ao campo em que semeia. O que Jesus diz? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O lavrador, ele vai para o campo, na hora que ele está adormecido, ele desdobra. O viciado, ele vai para aquele antro. A pessoa que é ligada às coisas superiores, eles vão em companhia dos espíritos superiores. Entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Então, começou com um sonho, um desdobramento. Isso era muito comum entre os judeus. Quando a gente vai ao judeu, eles acreditavam no sonho. Sonhei. Quando José do Egito estava liberando o faraó para definir um sonho que ele teve, José conseguiu bem lá no Egito. E Saul, rei Saul, quando ele quis conversar com Samuel, ele foi até Esdrom conversar com a pitonisa. E ele havia proibido, ele havia caçado, e quando ele chegou, ela assustou. Ele falou que queria conversar com Samuel, porque os deuses não haviam escutado através do sonho. Então, é uma mediunidade onírica. No sonho, todos nós somos videntes. Por isso que nós vemos os entes queridos. Só que hoje há uma interpretação. Alguns pegam o jogo do bicho. Outros começam a tentar decifrar acontecimentos. Sonhei com cobra. Algum vai falar que é perseguição. Às vezes não, às vezes é um espírito que fez uma transfiguração ali, um processo de osotropia, ou licantropia, aparece como uma serpente, como um urso. Isso é comum nas reuniões, a gente vai encontrar esses espíritos fazendo a modificação perispirítica, ou mesmo uma certa preocupação, ou mesmo o medo da pessoa, os espíritos podem criar uma imagem para perturbá-lo. Regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore, que é, vamos lá, entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore, de que aspira desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem volve à leira de serviço, em que se desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Por isso que na hora de dormir, nós temos que dormir bem. Orando, não dormir com mágoa. Os casais que brigam tentam resolver o problema antes de dormir, porque senão caem em obsessões profundas.
muito cuidado na hora de dormir. Porque nessa hora os espíritos, eles têm muito acesso a nós, porque nós estamos em corpo espiritual. E cada um de nós vai onde há o nosso desejo. Então, André Luiz fez um resumo aqui, que cada um vai onde está o teu tesouro. Porque é seu sentimento. E o médium, à noite, ele passa para o trabalho. O médium que está ligado à leira do bem, o ceareiro do bem, envolve a leira de serviço. Quantos médios vão ali à noite, recebem orientação, participam de reunião mediúnica, é orientado pelos espíritos superiores e volta ali bem. Outros falam, eu tive um pesadelo. E muitos põem culpa na comida. No livro dos Espíritos, sobre o sonho, quando Kardec fala da emancipação da alma, ele fala que o sonho, na realidade, nós estivemos ali naquele lugar. Então, é muito interessante a gente observar isso com muito carinho. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual por intermédio da hipnose comum. Olha que nós falamos sobre a hipnose. Começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, hoje são chamados médiuns ostensivos, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, quando ele entrava no transe, porque o transe nós vamos deslocar parcialmente do corpo perispirítico. E quanto mais o médium afasta do corpo perispirítico, mais profundo é o transe. É chamado médium sonambúlico, ou os médios que Kardec chamou na época da psicografia, os médios mecânicos, onde os espíritos só utilizavam o braço perispirítico que não passava as informações para o cérebro. Passaram das observações durante o sono às observações da vigília. Começou no sono e depois a presença espiritual começou na vigília. A princípio fragmentárias, devido o pensamento ainda não está num desenvolvimento maior, e nem as faculdades mediúnicas, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Então, a gente vai entender como é bom o médium estudar, como é bom o médium melhorar. Então, tudo começou ali no sono, era na aura, era uma mediunidade ali muito anímica, muito anímica. Depois que foi aprofundando, os espíritos que foram reencarnando como médiuns, como lá no livro Obreiros da Vida Eterna, dos Mensageiros, que André Luiz coloca para nós, que todos os anos saem dezenas de centenas de médiuns e doutrinadores, orientadores, para trabalhar na Terra em reuniões mediúnicas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Aconteceu comigo. Eu estava estudando, isso era de dia. Deveria ser 1h pouca da tarde. Aí, de repente, eu não consegui entender aquilo, porque me bateu como se fosse um sono, mas não foi um sono. De repente, eu estava aqui e eu já estava em outro lugar. Nesse lugar, era um local de guerra, onde eu vi muitos corpos estirados e tudo mais. De repente, eu voltei para mim de novo. Aí eu fiquei um pouco assim, meio sem entender. Você poderia me explicar? É um transe mediúnico. Ah, tá. Porque quando nós vimos um espírito, Kardec coloca lá no livro dos médiuns, a visão é um estado alterado de consciência. Mediunidade é um estado alterado de consciência. Por isso que os estudiosos confundiram muito com loucura. Mas dá mesmo, é um topor, você entra num transe
Aí a espiritualidade te mostra. Às vezes você não teve nem lugar, eles te mostraram um quadro para você trabalhar com aqueles espíritos, como fosse uma película cinematográfica. Aí, quando eu estou psicografando alguma obra, eu sou levado nesse ambiente para me ver, assistir. E quando eu não posso ser levado em determinados ambientes, eles colocam como se fosse um telão. E ali é colocado as imagens para que eu possa ver todo aquele movimento. Quando eu for psicografar, aquela imagem facilita a escrita. Isso é muito comum nos médios. É isso que assusta os médios. Quem não estuda, quem não conhece o espiritismo, ele leva um susto. Ele não dá conta. Ele fala, meu Deus, estou ficando doido. É por isso que muitos médios têm medo. Desistem da mediunidade, porque o médium não vai ver só coisa boa. Ele vai ver também situações degradantes, mas para ele ajudar. Ah, mas eu tenho medo de um espírito aparecer para mim. O espírito só pode me fazer mal se eu permitir o pensamento, se eu aceitar a ideia dele. A Kardec fala que nós temos que ter medo dos homens, não dos desencarnados. Porque os desencarnados podem nos armar ciladas. Os espíritos não. Eu tenho que aceitar, eu tenho que concordar com eles para mim entrar num campo de ação junto com eles, ser um amigo deles, vamos dizer assim, um médio deles. Entendi. Obrigada. Por nada. Ô, José. Oi. A mediunidade... Volta lá, por favor, naquele slide anterior. Tá. Você falou, a mediunidade ela é física, ela é orgânica. E essa questão orgânica seria essa comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual? Não, ela é radicada no corpo físico mesmo. Ah, tá. Ela é radicada no corpo físico. José, tem muita gente perguntando por que a mediunidade está despertando só na fase adulta, nesse período agora? Não é só na fase adulta, não. É porque, infelizmente, não com o intuito de fazer crítica, criou-se nas casas espíritas, com as exceções, que o jovem ele só pode participar de campanha de quira, tocar violão, na arte. Não abriu espaço para os jovens. Kardec começou a trabalhar com as meninas de 13 anos. A Júlia Boldin, a Carolina, a Aline de Jafé, e foi por aí. Então, hoje, na nossa casa, nós temos um grande número de jovens. Então, a Joel, o profeta Joel, no capítulo 1, quando ele fala, disse-me o Senhor que nos finais dos tempos ele derramaria todo o seu espírito sobre a carne, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Quem que são os nossos filhos? Os jovens. Então, que faltou isso, mas tem muito médium aí sofrendo depressão profunda, sofrendo problema transtorno emocional e a mediunidade. Não quer dizer que toda depressão, todo transtorno é mediunidade. Mas tem muitos aí que eu converso. Eu tenho uma... Alguém está com... Podia fechar, só um minutinho. Ok. Eu tenho minha neta de 3 anos. Ela conversa com os espíritos com facilidade, as almas queridas que ela não conversa. Às vezes nós estamos em casa, eu vou, Dani, ó, já falou assim, eu vou, aquele homem alto, louro, chegou. É o espírito Rony. Um dia nós estávamos deitados, eu, minha esposa e ela estava com a gente na cama, ela olhou e falou assim, vovó Bitinha, é a mãe da minha esposa desencarnada, que ela nem conheceu, a bisavó. E conversando, falou, a vovó Bitinha é engraçada, ela fica me fazendo rir, ela tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Então, eu me lidou muito bem com as questões mediúnicas. Eu, desde criança, eu tive mediunidade, mas eu sofri muito, porque não tinha esse aparo. Porque, infelizmente, também o jovem, hoje, para ser médium, ele tem que escolher entre mediunidade ou uma vida, como é chamada, de rock, né? Então, na época, aquelas jovens que trabalharam com Kardec eram jovens totalmente
preparados para aquilo. Naquela época, menina de 13, 14 anos, tanto que a Júlia, de 14 anos, ela já estava preparada para casar. Ela era noiva. Era muito comum, eram pessoas sérias. Então, hoje, muitos jovens, com as exceções, eles não estão dispostos a esse trabalho. Eu converso com não, tia, eu não quero mexer com isso agora, não. Depois que eu tiver velho, eu vou mexer com isso, porque eu quero curtir a vida. Claro que o jovem, bem preparado, depois de 17 anos, ele está mais maduro para o mistério por causa dos seus hormônios. Mas não, aparece assim muitos médicos. Ô, Virgínia, depois, se você quiser falar... Pode abrir o áudio. Virgínia, pode abrir agora o áudio, por favor? Fique à vontade. Tá, boa noite. Eu tive a Covid, né, no final do ano, e eu fiquei entubada por 11 dias. E nesse tempo, eu tive muitos delírios, né, os médicos chamam de delírios. E eu visualizei muitos lugares bonitos, floridos, de muita luz, mas também tive fui acometida por muitas coisas tristes, sabe? Acontecimentos assim, pessoas que eu sei que não estiveram lá no hospital, mas que eu vivenciei. Aí eu queria entender isso melhor. Porque quando você estava sedada, quando o corpo relaxa, lá no livro dos médios, o espírito aproveita para sair. Você estava num transe, seu corpo estava sedado, você estava entubado, mas você estava vendo aquelas cenas. Eu tive a oportunidade de me dar licença, até às vezes os espíritos me levam para me trabalhar nos hospitais, ajudar. A maioria dos espíritos que estão entubados, alguns estão ali no desespero vendo o corpo. Outros estão mais tranquilos, ficam em oração, eles saem com os benfeitores. Então, o que você teve, você estava fora do corpo. É a vida pós-morte que muitos estudiosos estão fazendo, entendendo que existe uma vida. Porque você estava no trânsito, seu corpo estava ali, adormecido, entubado, anestesiado, mas seu espírito não. Por isso que muitos estão tendo crises de ansiedade quando tentam tirar a sedação, porque eles estão agarrados ao corpo, vendo. Aqueles que conseguem sair pela oração estão com mais chance de viver, porque eles ajudam, né, mantendo aquela vibração, pensamentos positivos. Aí o que acontece? Essas energias densas ampliada pela energia desse vírus, dessa contaminação, ela paralisa os rins. Então, porque a energia negativa, a gente vai ver lá no livro Missionários da Luz, quando eles estão aplicando passe, uma senhora estava com mágoa. E essa mágoa foi colocada na corrente ali para que ela pudesse sair pela urina. Então, está muito ligado ali aquele sistema ali da urina, onde está os rins. Muitos paralisam os rins, tem que fazer hemodiálise. É conjugado as energias negativas, o medo, o desespero, com também a intoxicação do vírus, né? Esse processo dele. Porque, na verdade, é isso mesmo. Algumas pessoas me perguntam se eu sentia dor, se eu sofria. Eu não senti nada, entendeu? Com relação ao corpo, eu não digo que foi mesmo que nada. É só mesmo esse momento que eu vivenciei, né? Com outras pessoas, com outros espíritos. Mas obrigada. Você viu, você esteve no mundo espiritual ali, com os amigos espirituais, porque também não estava na hora de você ir para desencarnar. Você só passou pela prova que você venceu agora de uma doença, né, vamos dizer assim, de uma contaminação, mas pela sua tranquilidade, pela sua oração, ele facilitou. Deus te abençoe, fico muito feliz. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu, desde pequena, que eu vejo, né, os espíritos, mas eu não sabia que era espírito. Para mim, eram pessoas que me ajudavam, né? Então, eu aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer tricô, aprendi a fazer doce, umas coisas assim. E aí, quando eu fui ficando mais mocinha,
eu comecei a sentir todos os pensamentos que as pessoas sentiam, sabe? E aí, tinha uma mulher perto de mim, ela parecia muito, sabe, aquela pessoa muito brava, né? E então, quando eu ia responder, a pessoa me falava uma mentira, ou então deturpava uma coisa que tinha acontecido, quando eu ia consertar ela, cala a boca, fica calada, não está na sua hora de falar. E assim eu fui, né, desenvolvendo, até que eu descobri que a minha mentora, né, que é muito brava, e hoje, assim, eu ouço menos, porque me fazia sofrer muito. Eu escutava as pessoas, eu estou com tanta dor, eu tenho que trabalhar, tenho que ajudar fulano, não tem nada dentro de casa para comer, e descobriu que estava com a doença X, então isso me fazia doer também, e eu acabava passando o dia em oração, desde pequenininha, pelas pessoas, né? E agora eu tenho um trabalho. Eu não sei quem são, mas eu sei que é desdobramento, e a gente visita as pessoas, aplica passos. É igual o senhor falou, a gente vê muitas pessoas que estão conscientes e que auxiliam na oração, na prece. E outras estão naquele desespero porque acham que o sofrimento é maior do que eles, né? Aí eu queria saber do senhor, de você, eu fico preocupada às vezes se eu estou realmente fazendo um trabalho certo, né? Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas desde pequenininho. É um trabalho certo. Então tá. Claro, continua. É porque, no princípio, a mediunidade ela é como um dique de uma represa que é aberto abruptamente. O médium vê, ele sente, o médium ostensivo é para chamar a atenção dele. É para falar, você tem um compromisso, chegou a hora. Então, muitos não dão conta, muitos afastam, ficam com medo. E ali nós somos trabalhados no mundo espiritual, e nós preparamos. Então, quando eu voltei lá no livro Os Mensageiros, que eu não havia concluído a fala, sai dezenas de centenas de médiuns e doutrinadores, ou dialogadores, dirigentes de reunião mediúnica. Raríssimos, conseguem cumprir a sua missão. Poucos leva mais ou menos. Consegue uma metade. A maioria fale. E André Luiz coloca, por que estão falindo? Por causa de não aceitar a disciplina, por não ter compromisso. Eu gosto muito de uma fala do José Raul Teixeira, que para ser espírita não basta querer, tem que ter coragem de modificar, de estudar e de trabalhar. A responsabilidade é muito grande, né? Muito, muito grande. A gente sabe o que é isso, mas vale a pena a gente passar essas experiências. E às vezes, no dia da reunião mediúnica, que a gente não está fazendo presencial, né? E eu tive que parar por alguns problemas, até hoje, no dia da reunião mediúnica, às vezes eu me pego ajoelhada na cama, aplicando passo, eu sinto o cabelo do irmão, eu sinto o rosto, aí de repente a minha filha me chama, aí eu já sinto a parede. Entendeu como é que é? Eu estou aplicando passe, mas eu sinto a parede. Hoje a espiritualidade trabalhando muito conosco, fora do corpo físico, as casas que não estão tendo reunião mediúnica, né? Estão trabalhando muito fora. É o momento da gente sentir que a mediunidade não é só dentro do templo espírita. A mediunidade é em toda parte, quando a gente está com Jesus. Não, o que nós vamos fazer em reunião mediúnica em qualquer lugar, não é isso. Mas o médium é médium em qualquer lugar. Com certeza. Tem mais perguntas? Pode fazer, Lucas. Obrigada, tá? Por nada. A Cris Bretas pergunta, é possível detectar a mediunidade através de algum exame médico? Desconheço. Kardec fala no livro dos médiuns que a mediunidade não tem diagnóstico. Para saber se o médium é médium, é na prática. Quando alguém chegava perto de Kardec e falava que era médium, escrevente, ele pegava papel e lápis para ver. Então, por isso que tem as reuniões de estudos e as reuniões mediúnicas. Eu não conheço nenhum aparelho. Talvez já tenha, eu não estou sabendo. Mas não tem como não. Nem nós dar diagnóstico é impossível. Tomar muito cuidado, porque às vezes não é mediunidade, é um problema emocional, às vezes é mediunidade
e não é um problema emocional, mas é uma mediunidade que está aparecendo com um problema emocional. Então, eu desconheço, eu vejo que os espíritos, eles falam que não tem diagnóstico. O diagnóstico é os sintomas, há sintomas, é assintomática. Então, o médico começa a sentir ali alguém o seguindo, ele começa a sentir vultos, no sonho, ali parece que tem alguém ao lado dele, ele começa a sentir uma presença espiritual, ouve, vê, ali começa a materialização do fenômeno para ele, vamos dizer assim, o chamamento, mas com aparelhos eu desconheço. Oi? Porque ainda é uma psicopatologia. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência. Então, quanto mais denso o que liga a visão, quando há uma espiritualização, o médium torna-se clarividente. Mais ampla as possibilidades da clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para modalidades outras. No intercâmbio entre duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma a se condensarem no ectoplasma, da definição científica divulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium, na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição da forma física. Eu trabalhei na reunião de materialização, é isso mesmo. O médium doa o fluido, os espíritos pegam os elementos da natureza, dos outros médios, para cobrir o perispírito com aquela matéria que é do citoplasma, que é do núcleo das células ali, para haver a materialização. Então, todo esse fenômeno, ali está um citoplasma, que é essa parte líquida das células, para a gente ver, citoplasma, parte líquida e transparente, que fica no interior da célula, envolvida pelo núcleo citoplasma. Por isso veio ectoplasma. Citoplasma representa 50% do volume celular. O citoplasma e o plasma é formado por um líquido viscoso chamado citossol. É constituído basicamente por íons, proteínas, lipídios, glicídios, sais minerais, água, etc. Nele, as substâncias obtidas no ambiente extracelular são processadas, fornecendo energia e matéria-prima para o metabolismo celular. É também no citoplasma que ocorre a produção de maior parte das substâncias necessárias ao funcionamento das células. Por isso que essas energias são tiradas dali para a formação do ectoplasma. Aí o ectoplasma, o Chico Xavier, numa reunião de materialização, sai da boca do médium, dos orifícios, geralmente sai, e atrás o espírito vestindo, e Chico do lado do médium, um dos maiores médios que nós tivemos aqui de materializações luminosas, chamava Peixotinho. Esse médium de um potencial muito grande. Luciana Maria de Oliveira pergunta: eu tive Covid, depois disso, sinto que capto um pouco mais as energias de premonição, as presenças, ou seja, a mediunidade um pouco mais ampla. Isso é devido ao desequilíbrio do líquido na glândula pineal? Eu creio que não. Eu creio que quando você aconteceu, era o momento mesmo de dar esse trabalho. Como que você comportou? Com muita fé? Talvez essa Covid fez uma mudança interior em você. Então, muitas pessoas conseguiram espiritualizar nesse momento, como a nossa irmã colocou, outras pessoas. Então, a gente vai vendo casos que as pessoas na área de frente à morte, vamos dizer, com medo, começaram a trabalhar esse lado espiritual, valorizando, modificaram. E isso vai ampliar.
eu desconheço, porque um distúrbio na pineal ele não vai provocar mediunidade, vai provocar um transtorno. E ela ainda pergunta se é possível bloquear esses pensamentos que ela consegue captar por meio da meditação. Depende do pensamento. Se for um pensamento negativo, é meditar-se para com pensamentos positivos. Se for pensamento positivo, aumenta ele cada vez mais, sem problema. Desde então... Alguém está fazendo alguma pergunta? Não. Sim. Pode fazer, então. Numa reunião mediúnica, por exemplo, que acontece às 10 horas da manhã, vamos supor assim. Então, assim, não tem como ficar assim naquela penumbra, né? Fica claro. Isto atrapalha alguma coisa? Não. Não atrapalha. O André Luiz, ele orienta uma luz mais na penumbra, para algumas energias, elas são colocadas, queimadas pela essa energia da luz, né? Mas não há necessidade, não. Pode trabalhar na claridade que não atrapalhe nada, não. Porque o mundo espiritual, ele tem todo um processo. Você viu que Jesus apareceu para Saulo, materializou para Saulo, ali no sol do meio-dia, no deserto. Verdade. Não tem isso, não. Isso é uma orientação para um mecanismo, mas pode ter reunião mediúnica de dia. No livro Fatos Espíritas, nós vamos encontrar a Florence Cook, esse espírito, através da médium Kate King, quando William Crookes, ele pediu a ela para materializar. Ela falou que seria um pouco mais dolorido, mas ela materializou sobre muita lâmpada em cima para provar o fenômeno. Então, os espíritos têm muitos recursos, pode fazer reunião mediúnica assim de dia, com a luz acesa, não tem problema não. Apenas mais o hábito de fechar os olhos, se concentrar melhor. Obrigada. Ô José, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, você comentou comigo a respeito de escurecer a sala para fazer a materialização. Foi até um pedido do mentor. A materialização é diferente, né? Ah, sim. É outro elemento, porque essa luz ela queima, e o médium, nesse processo, geralmente, sofre muito. Porque o espírito Kate King, ele narra, a médium vai sofrer muito, mas mesmo assim, em prol da ciência, eles suportaram. Materialização é outra coisa. A reunião mediúnica é diferente. Então, nós vamos parando por aqui, que já 19 horas e 30 minutos. E vocês podem também mandar sugestões.